As primeiras palavras que Mary Bell ouviu quando veio ao mundo foram: "Tirem essa coisa de perto de mim." Beth, a mãe de Mary, era solteira e tinha apenas 17 anos quando ela nasceu. Sua mãe a via como um fardo indesejável. Suas repetidas tentativas para se ver livre da filha e os maus tratos que ela infligia à criança deveriam ter alertado o serviço social, ou pelo menos a avó com quem ela vivia, sobre os riscos aos quais a criança estava sendo exposta. Contudo, naquela época não havia na Inglaterra nenhuma lei que condenasse os pais por baterem nos filhos ou por mandá-los para a escola descalços ou malnutridos. E sempre que surgiam acusações, tanto os serviços sociais locais como a polícia preferiam aceitar a palavra dos pais em detrimento das queixas das crianças. Nenhuma autoridade investigava o que acontecia no interior de uma casa, a não ser que uma criança fosse à escola com ferimentos contínuos ou que alguém fizesse uma queixa formal. Obviamente, ninguém interferiu no caso de Mary Bell, até que fosse tarde demais. Quando ela tinha apenas 1 ano de idade, foi levada às pressas ao hospital por sua avó, depois de engolir uma quantidade de pílulas que se encontravam fora de seu alcance. As pílulas tinham um gosto amargo, então não foram confundidas com balas. E mesmo assim ninguém prestou queixa contra sua mãe. Quando ela tinha 3 anos, sua tia Cat viu Mary e seu irmão mais novo comendo alguns doces que ela havia trazido para eles, e notou que entre os doces havia o comprimido de anfetaminas conhecida como Purple Hearts. E Beth, mãe de Mary, insistiu em dizer que havia guardado em sua bolsa fora do alcance das crianças. Cat salvou as crianças, fazendo com que bebessem água com sal até ficarem com o estômago cheio e vomitassem. De novo, Beth culpou Mary de ter pegado as pílulas. Contudo, por que Mary pegaria as pílulas se ela tinha muitos doces para comer? Na mesma época, Mary engoliu uma grande quantidade de suplementos de ferro. Dessa vez, os protestos de inocência de Beth provaram ser falsos, porque um dos coleguinhas de Mary viu quando Beth deu as pílulas a Mary dizendo que eram doces. Especialistas em neurologia acreditam que overdoses de suplementos minerais podem provocar efeito fisiológico no cérebro, expressando-se na forma de problemas comportamental. Em caso de crianças, o risco que isso ocorra aumenta significativamente. Nunca iremos saber se Mary sofreu consequências da ingestão de suplementos de ferro, mas se as repetidas injeções de fármacos não a afetaram negativamente, é quase certo que ela sofreu um impacto psicológico prejudicial depois de ver um garotinho de 5 anos correr e ser atropelado por um ônibus. Depois desse incidente, seu comportamento passou a ficar notadamente destrutível. Ela quebrou o nariz de seu tio, atingindo-o com um brinquedo. E na escola, ela passou a treinar estrangulamento nas outras crianças. Logo após o incidente com as anfetaminas, esse mesmo tio a salvou da morte, evitando que caísse de uma janela que foi deixada aberta, exigindo que a família jurasse que nunca mais deixaria Mary a sós com Beth. É possível que Beth Bell sofresse da síndrome de Munchausen by proxy, um distúrbio psicológico que leva a pessoa a pôr em risco a vida de outros com o intuito de se tornar a própria existência mais excitante. A síndrome de Munchausen pode ter levado Beth a causar deliberadamente os acidentes envolvendo seus filhos, de maneira que ela ficasse reservado o papel da rainha e mártir. Essa montanha-russa emocional irá naturalmente causar um efeito traumático no desenvolvimento da criança. A síndrome de Munchausen foi diagnosticada a partir de 1977, de maneira que os parentes de Mary não seriam capazes de tratar Beth, e mesmo que eles houvessem conseguido persuadi-la a buscar tratamento. Eles nem foram capazes de impedir que Beth levasse Mary até uma agência de adoção e que a oferecesse a uma possível mãe adotiva, dizendo:
Eu trouxe essa aqui para adoção, pode ficar com ela. E em seguida voltou para casa. Infelizmente para Mary, sua tia Isa descobriu a mulher que adotara e à força levou-a de volta para a companhia de Betty, onde, sem que o restante da família soubesse, ela foi submetida a indescritíveis molestações sexuais feitas por uma série de homens que pagavam Betty para praticar sexo com a menina de 5 anos. Sua mãe forçava a criança a praticar sexo oral com esses estranhos. Prendia suas mãos atrás para que não se libertasse e puxava seus cabelos, obrigando dessa maneira Mary a ficar de boca aberta. Depois que se satisfaziam, a criança vomitava. Enquanto as crianças vizinhas brincavam, ou de amarelinha ou de bola, Mary era forçada a jogar adivinha quem é, com esses crápulas pervertidos, sob a ameaça de ser trancafiada em uma guarida sob a ponte Tiny Bridge. Essa tortura mental, física e emocional foi devastadora, afetando-a em inúmeros aspectos, o que incluía o comportamento crônico de urinar na cama, a qual sua mãe respondia esfregando seu rosto na urina e depois pendurando o lençol na janela para que os vizinhos vissem. Não é de admirar que Mary cresceu se tornando manipuladora, uma agressiva contumaz e inevitavelmente chamasse a atenção da polícia. Em 1968, Mary estava com 11 anos e envolveu-se na queda quase fatal de seu primo de 3 anos, que ficou com ferimentos graves na cabeça. Foi um fato sério e a polícia decidiu investigar. Porém, quando o menino se recusou a dizer quem o havia empurrado, não foi possível aprofundar as investigações. Além disso, por essa época, Mary tinha uma amiga de nome Norma Bell, porém elas não eram parentes, que morava ao lado e que sempre corroborava sua versão dos fatos quando ambas eram acusadas de roubo ou vandalismo. Mas sua cúmplice falhou no momento em que foram acusadas de tentar estrangular 2 crianças mais jovens que elas haviam atraído enquanto brincavam em um parque de areia local. Foi somente uma questão de tempo para que essas meninas passassem do assédio violento a práticas mais graves. Poucas semanas depois, o corpo do garoto Martin Brown, de 4 anos, foi encontrado em uma casa abandonada por um grupo de rapazes que viram Mary e Norma naquele local. Da compulsão mórbida de pôr a si mesmo em uma cena trágica, Mary concordou em levar a terrível notícia à tia de Martin, dizendo que ele havia sofrido um acidente. Mas seu comportamento levantou suspeitas. Não procurou esconder sua satisfação quando perguntou ao primo de Martin se ele havia chorado pela morte e se a mãe dele sentia sua perda. Era claro que ela estava se vangloriando da morte do menino. 4 dias depois, ela foi à casa de Martin e pediu para vê-lo. Quando disseram que ele havia morrido, ela disse sorrindo: "Oh, eu sei que ele morreu, mas eu queria vê-lo em seu caixão." Mary comemorou seus 11 anos arrombando e vandalizando uma creche local, onde ela e Norma deixaram 4 manuscritos anônimos com formato de rabiscos infantis, confessando o assassinato de Martin Brown. A polícia descartou essas evidências como brincadeiras de mau gosto. Porém, se tivessem visto que Mary desenhou em seu livro escolar naquele mesmo dia, eles teriam agido antes ou as levado mais a sério. Sob uma descrição breve e infantilizada dos acontecimentos que levavam à descoberta do corpo do menino, ela desenhou a cena do crime exatamente como a polícia encontrou, com o corpo posicionado de maneira correta e próximo a ele uma embalagem de comprimidos, cuja a existência somente uma testemunha ou assassino poderiam saber. Esse desenho foi ignorado, assim como outro incidente que aconteceu uma semana depois, quando Mary atacou Norma e gritou que Norma era uma assassina. Um rapaz que testemunhou esse escândalo histérico imaginou que fosse outra das fantasias doentias de Mary,
Mas quando as garotas foram pegas arrombando a creche novamente, a polícia foi forçada a agir. Eles a liberaram sob custódia dos pais, depois de indiciá-las e estabelecer uma data para que comparecesse perante uma corte juvenil. Se eles as tivessem mantido sob custódia do Estado, o segundo assassinato não teria acontecido. Em 31 de julho de 1968, 2 meses depois do assassinato de Marty Brown, outra criancinha desapareceu. Seu nome era Brian Howe. Quando sua irmã de 14 anos, Pat, começou a procurar nas vizinhanças, ela cruzou com Mary, que estava sentada em um degrau perto de sua casa, e pediu-lhe que ajudasse a procurá-lo. Mary foi mais do que prestativa. Ela apontou uma área abandonada com grandes lajes de concreto, conhecido localmente como os blocos, onde ela sabia estar o corpo de Brian, porque, conforme alegou posteriormente, queria dar um choque em Pat. Mas Norma, que havia se juntado a elas, temendo a descoberta, interferiu, assegurando que seu irmão nunca brincaria ali porque era muito perigoso. Foi somente às 23 horas que a polícia encontrou o corpo, exatamente onde Mary queria que Pat procurasse. Era evidente, pelo tom azulado de seus lábios e pelas marcas em seu pescoço, que ele havia sido estrangulado. Mas havia outros ferimentos que levaram a polícia a suspeitar que uma criança podia ser a responsável. Um novo exame mais minucioso revelou cortes no corpo que eram demasiado incomuns para terem sido feitos por um adulto. Tufos de cabelo de criança haviam sido cortados com uma tesoura quebrada para que fossem encontradas próximo ao local, e houvera uma tentativa de esfolar a pele dos genitais. O detetive inspetor James Dobson posteriormente observou: houve uma terrível brincadeira no assassinato. Uma terrível gentileza, se preferir, e de algum modo a brincadeira tornou-se mais, e não menos, terrível. 2 dias depois, a autópsia revelou outra mutilação significativa. A letra M, talhada com uma gilete na barriga de Brian, aparentemente depois que ele havia morrido. Parece que o assassino havia escrito N, de Norma, e depois foi alterado para um M, de Mary, provavelmente por um criminoso diferente. Por mais de uma semana, quase 1000 crianças foram entrevistadas, mas somente 2 deram motivos à polícia para um segundo olhar. Achei Norma realmente estranha, disse Dobson. Posteriormente, a jornalista investigativa Gide Cerny disse: quero dizer, eu estava investigando algo muito terrível e o pequeno Brian era uma criança em que todos conheciam bem, mas ela continuava a sorrir como se aquilo fosse uma grande piada. Foi somente na manhã do funeral de Brian Howe que o detetive Dobson concluiu que tinha que agir. Ele disse: Mary Bell estava parada em frente à casa de Howe quando o caixão foi trazido para fora. Eu estava, é claro, observando-a. E foi então que, ao vê-la ali, soube que não podia deixá-la mais um dia solta. Ela estava parada, rindo e esfregando as mãos. Pensei, meu Deus, tenho que prendê-la, ela vai matar de novo. De forma previsível, cada uma delas culpou a outra durante o interrogatório e disseram ser a espectadora inocente. A polícia achou que um júri seria capaz de determinar se ambas ou somente uma das garotas era culpada, e assim foram acusadas formalmente de praticar o assassinato de 2 garotinhos, sendo que Mary respondeu indiferente: tudo bem para mim. Norma reagiu violentamente, negou de forma veemente sua participação e ameaçou acertar as contas, mesmo com a polícia ali presente. Enquanto estava em detenção provisória, o comportamento de Mary convenceu os psiquiatras e os guardas de que ela era incapaz de compreender a seriedade das acusações contra ela. Ela se lamentava com a possibilidade de que sua mãe tivesse que pagar fiança
e expressava crenças de que a morte de Brian não causaria saudade, porque ele não tinha mãe. Seu pai e sua irmã que cuidavam dele depois da separação dos pais. Mas nem todos os especialistas ficaram sensibilizados pelos olhos azuis e o rosto de anjo de Mary. Em sua análise, o psiquiatra Dr. Orton escreveu: tenho visto muitas crianças psicopatas, mas nunca encontrei uma tão inteligente, manipuladora e perigosa como Mary. Acredito que essa garota seja uma personalidade psicopática, o que é demonstrado pela falta de sentimentos qualitativos em relação a outros seres humanos e pela propensão a agir por impulsos e sem premeditação. Ela não demonstra nenhum tipo de remorso, angústia e muito menos verte lágrimas. É completamente desprovida de sentimentos em relação aos acontecimentos de que é acusada e se importa muito pouco com a sua detenção. Não detectei nenhuma motivação real para o crime. Em seu julgamento, Mary não apresentava emoção, exceto quando gritou para Norma, acusando-a de ter instigado os assassinatos. Enquanto Norma angariou certa simpatia por verter lágrimas infantis de arrependimentos e por parecer apreensiva no início do julgamento. A acusação descreveu Mary como uma influência constrangedora e maléfica, parecida com um personagem de ficção sem Svengali, enquanto Norma era uma vítima, uma garota simples e acanhada, de inteligência abaixo do normal. Em Mary, encontramos uma criança anormal, agressiva, viciada, cruel, incapaz de sentir remorso, acrescida de uma personalidade dominadora, com uma inteligência singular e um grau de esperteza que chega a ser apavorante. Influenciado pela imagem de Mary como uma criança insensível e demoníaca, e de Norma como uma aparência ingênua, o júri absolveu Norma de homicídio culposo, mas condenou Mary com base no argumento jurídico da responsabilidade reduzida. Ironicamente, a única pessoa que tirou proveito da prisão de Mary foi sua mãe, que vendeu a história para tabloides e, quando gastou os últimos tostões adquiridos, pressionou sua filha a escrever cartas e poemas para vender a um periódico sensacionalista. A prisão parece ter exercido uma tremenda influência em Mary, que reclamou ter sofrido ainda mais abusos enquanto definhava em instituições prisionais masculinas, antes de ficar sob autoridade de um diretor esclarecido, que parece ter exercido o papel do pai que ela nunca teve. Com a sua libertação, em 1980, ela se casou e 4 anos depois deu à luz a uma menina. Mas não houve um final feliz na história de Mary Bell. Em 1998, Mary ficou no centro de uma controvérsia de peso quando colaborou em sua autobiografia escrita por Gita Sereny. Os indignados da imprensa britânica, Sereny cometeu o delito de pagar a Mary por sua história. Mary justificou sua colaboração, especificando seu desejo de que a história contada fosse a correta e de que sua filha conhecesse a verdade do que acontecera com ela. Mas o furor público que resultou da revelação de que Mary tinha sido paga para ajudar a escrever o livro e os subsequentes procedimentos legais para garantir seu anonimato pelo restante de sua vida acabaram com a inocência de sua filha. Sereny acredita que Mary passou por uma transformação de assassina a cidadã cumpridora da lei, sem passar por nenhum tratamento psiquiátrico sério, a não ser os de aconselhamento, o que não justifica sua evidente incapacidade em aceitar responsabilidades por sua participação nos assassinatos de 2 meninos. Mary parece ainda encontrar-se em contradição. Sua versão dos acontecimentos alternam-se entre os relatos que as mortes foram acidentes trágicos
e a consideração de sua franqueza em vencer uma compulsão inconsciente para matar. Disse ela: "Não sinto raiva. Não é um sentimento. É um vazio que surge. É um abismo. Encontra-se além da raiva, além da dor. É um sorvedouro de emoções. Eu não pretendia ferir Martin. Por que o machucaria? Ele era somente um menininho que pertencia à família que morava ali perto." Em sua opinião, Norma é igualmente culpada. Tentando compreender a dinâmica de seus relacionamentos, ela diz indiretamente: os fracos tornam os fortes mais fortes pela sua fraqueza. Aqueles que suspeitam que sua miraculosa recuperação como mãe dedicada não passam de interpretação. Um sintoma de sociopatia. Mencionam as exibições melodramáticas de tristeza de Mary Bell quando ela recorda os supostos abusos que sofreu nas mãos de sua mãe. Exibições que imitam as ações sádicas de Betty. E como Betty faleceu em 1994, não há ninguém para corroborar ou refutar as alegações de Mary. Só temos os maus tratos reconhecidos pela família. Serene não fica alheia a essa crítica. A sua recuperação desses terríveis acessos de tristeza, entretanto, era espantosamente rápida e de imediato. Eu duvidava dessas rápidas alterações emocionais. Somente uma coisa se sobrepunha a elas: a disciplina que ela criou em si mesma para dar à sua filha uma vida normal. O livro, escrito em nome de Mary Bell, chama-se Um Grito no Silêncio. Contudo, pode-se perguntar por que, se suas afirmações são verdadeiras, nos últimos anos de vida de sua mãe, Mary convidou-a para viver com ela e sua filha. Assista agora ao documentário chamado A Ira de um Anjo, baseado em fatos reais, onde mostra as terríveis consequências do abuso infantil. O documentário possui relatos fortes e tristes, portanto, não é aconselhável para pessoas sensíveis. Se gostou, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Fique agora com o documentário. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And at nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab them. Okay. What would you stab him with? A knife. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGidd, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children. Children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love. Children without conscience who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child.
It also shows that victims can be helped. It is the story of a 6.5-year-old girl named Beth. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them? Die. Jesus couldn't have lived to save Israel, yet he chose to die to save the world. Tim is the minister of a small Methodist church in the South. He and his wife Julie have been married for 12 years. Jesus didn't say Unable to have children of their own, they decided to adopt. In February of 1984, they received a call from the Department of Social Services telling them they had 2 children available for adoption. They were told that Beth, 19 months old, and her brother Jonathan, 7 months old, were normal and healthy. We did not need children to make our lives complete. We felt secure in ourselves and secure in our relationship, but we wanted to share that with somebody else, and we felt like we had a lot to pass on to a child, and that was what we really wanted to do. And when the phone call came, it was like, at last it's here. And it seemed like a miracle. It had happened so quick. We'd heard of couples having to wait 5, 10 years on a child, and here we had 2 young children. It was like the answer to our dream. Their dream became a nightmare when they realized that Beth and Jonathan had severe emotional problems. We had the kids with us, Beth and her younger brother John, for probably a couple of months until we began to learn something about their background and their past. And when we learned it, some things seemed to fall in place about her behavior and John's behavior. From several sources, we discovered that they didn't have enough food to eat. That perhaps even Beth went all day maybe with just a box of Kick cereal. John himself was found in a bassinet with little patches of urine all over it and a dirty diaper and a couple of bottles at his feet that had curdled milk, and the back of his head was completely flat. The front of his head had bulged out, and at 7 months he couldn't raise his head, couldn't roll over. He was just had no stimulation, and we think perhaps that had happened to Beth, and it wasn't very long until she began showing some signs of perhaps even some abuse. There was a nightmare that she had, and the nightmare was about a man who was falling on her and hurting her with a part of himself. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vaginas Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and, hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Like, Where's your birth father? What's he doing? he's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? My vaginas. And what is your birth father doing? Hurting it.
Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying because there's dots of the tears. Beth had endured severe neglect and abuse as a child. Her birth mother died when she was 1. Because of these early childhood experiences, Beth never developed a sense of conscience, love, or trust for anyone. The early sexual abuse by her birth father would cause her to exhibit inappropriate sexual behavior, especially toward her brother. Does your brother have private parts? Yeah. Yeah. What is his private parts? Penis and butt. And what do you do with your brother with his private parts, Beth? I heard it. Tell me about it. What do you do? Now, I pinch it, squeeze it, kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? A lot. Okay. And would you like to do that to other boys? When I caught her with Jonathan one morning, she was molesting him. He was crying and his pants were down, and I said, Beth, what's happening? And she said, I pulled his penis and put my finger up his anus. And I said, didn't he say to stop? And she said, yeah, he did. And I said, did you? And she said, no. Have you ever rubbed your private parts? Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? Not every single day in Lexington. I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boo-boos on it, germs, a lot of stuff from my hand. And it bled? She started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting. And Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. And I had tried to explain to her numerous times before that that's private area. You don't do it in public places. And gone over that with her, and it never seemed to faze her. And Julie, how often would your daughter masturbate? daily, constantly. Do you have animals, Beth? 4 of them. Can you tell me their names? Clyde, Shuggy, Darcy, and Annie. And Daddy said a day ago that there was a stray cat who did not have a home, so Daddy was taking care of it and took it to the vet when he had his flight to go. And what do you do to the animals, Beth? Stick them with pins. Do you stick them a little bit or a lot? A lot. What are you trying to do to the animals, Beth? Kill them. What do they do when you stick them with the pins? Well, Annie cries. She's a dog. She got baby birds down out of the nest, and we thought maybe she was just curious. So we explained that she could hurt them, put them back, and went through a whole sitting down and talking to her about the problem of it. And the next day we went out to check the baby birds, and they were on the ground dead with their necks broken. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I took them out. And what did Mom say to you?
that the mother will not come back if somebody touches her baby. Mm-hmm. Are the baby birds kind of small? Can you describe them for me? Well, they don't have their eyes open, but they can hear me, and they look up. Are they kind of helpless? Little baby birds? Can they fly? No. Can they run away? Yes. They can? Are they easy to catch or hard to catch? Hard. Yeah. Well, it's hard to remember. With the baby birds, what did you do? Took them out of the tree. And what did you do with them? Played around too rough. Also, when at the end, I picked it up and I thought it was Dad, and I came to say, Mommy, is this bird dead? And she said, she called Daddy and said, Tim, and Daddy came and, I think I remember that they said yes. Mm-hmm. And so did the little baby birds die? I don't know. You don't remember? I just remember that I remember that Mommy and Daddy saying the last bird we got was dead. Mm-hmm. Do you know what Mom said to me? She said that all of them were dead. Did you squeeze them? Did Baby Beth squeeze them? You're doing a good job, honey. Go ahead and tell me what happened. I squeezed them. And what happened? They died. But this kind of aggression at our animals and even at our brother Jonathan was beginning to grow to such an excess that our life was miserable at home. John would cry in the mornings and say his stomach hurt. For the longest time, we thought maybe this child has some problem with his intestinal area, or maybe he has allergies, and so we tried to get all that checked out. Come to find out, Beth was coming out of her room and hitting him in the stomach. And so, as a last resort, just to protect him, we had to tie our door shut. So I guess for the last 3 or 4 months now, we've had to tie her in at night, sort of barricade her. The repercussions of Beth's tragic childhood led to uncontrollable rage. Despite the love and nurturing of her adoptive parents, she took this rage out on herself, on her brother, and on them. Her acts of violence became more and more cruel and frightening. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They had been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, what do those knives look like that are gone, Mom? And I said, what knives, Beth? And she said, weren't they kind of silver and about this big? And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought, she's got them. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Do you remember? Mm-hmm. Tell me about it. I got them from the dishwasher. What kind of knives? Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them, and Daddy. And when Mommy asks you about where the knives are, what do you say? I don't know where they are. What did you think she might do with the knives?
My first thought was Jonathan. And the reason we thought that was that by this time, she had tried to kill John on several occasions and openly admitted that. In the basement, she was hitting his head against a cement floor. I heard his screams and ran down and had to literally pull her hands off, and she looked wild-eyed. Did you get real mad at him? Did you hit his head real hard? Tell me about it. How many times did you do it? A lot? What was the floor like? Cement. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words, Beth. No. Okay. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? What was he saying? He said, Beth, stop. And what did you do? I didn't stop. I just kept on hurting him. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen. Mm-hmm. It made me stop because I thought Mommy and Daddy would come. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. Okay. And what if Mom didn't stop you? What would you have done? Kept on doing it. And what about... After evaluating the extent of Beth's psychological problems, Dr. McGid felt that for the well-being of the family, Beth needed to be temporarily separated from them. In April of 1989, her parents brought her to a special home with an expert at raising children with early attachment disorders, especially children who are dangerous to themselves and others. I have children that have killed numerous times. Cold-blooded family members, neighbor children killed them. And they can do it. Makes my blood run cold just thinking about 9 years old. People don't think a 9-year-old is capable of cold-blooded murder, but they are. That attachment break does severe damage to the heart, the ability to care and the ability to love. If they don't care and they don't love, they're capable of anything. We're very strict about everything. Everything is completely monitored. We take complete control because a child who's unattached does not trust. And because they don't trust, they don't allow anybody to be boss of them. So we take complete control. They are not boss of anything. They have to ask to get a drink of water. They have to ask to go to the bathroom. They have to ask to leave our sight. Part of that is because we cannot trust them because of the damage that they've done before. Beth, would you like to say grace, please? Dear Heavenly Father, thank you for this good day and everybody doing good. In Jesus' name, amen. 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 They believe that they're evil. They believe they're from the devil. They believe that they are not a person of value. And we have to change that, and we have to build that from a child who's nothing, who's a bad kid in their own mind, to a child who's valuable and loving, and they see themselves as that. You don't have to bite this. When they do a chore well, we can say, you did a good job, you're a good worker. And then it just builds that self-esteem little by little so that they change the way that they see themselves. Several months into treatment in this controlled environment, Beth had made progress, and her therapist decided to loosen some of the controls. Anybody wants some more? Beth continued to show signs of improvement. She began to develop a sense of right and wrong. She seemed to respond to affection, was more outgoing. Gosh, I don't have to like. She went to public school, made friends at the local church, and even sang in the choir. And you're going to go into Sunday school again this morning?
Yeah. Get stickers. Maybe you could put one on your nose. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. That's Elijah. Mm-hmm. Yeah, it's a beard. See his beard. There's his nose, and that's his... Oh, I see. Yeah, see his beard is kind of flowing in the wind and everything. Elijah taken up into heaven, the fiery chariot. Huh? Well, that's Elisha. That's the other prophet that took Elijah's place. And he was left, and there's Elijah, you know. And he learned about sheep, and the Lord is my shepherd. Mm-hmm. March 3rd, you just got that yesterday, huh? In the beginning, we couldn't trust her with anything. She was locked up at night. We had alarms on the door at night so she wasn't sneaking around doing things with the other children. We don't worry about that anymore. There's no alarm on her door at night now. She sleeps in the same room with my own daughter, and I trust her that much. She brushes the dogs, and I trust her that much. Because she has earned that trust. She's learned it. She has a heart, and she has a love inside, and she feels bad when she does something now. In the past, because she didn't have a conscience, she didn't feel anything when she did something bad. There was just no feeling there. And now she does feel bad, and it shows in her face. I believe that Beth can make it. She's got a really bright mind. She's got a good heart now, which has done a lot of healing. She's got a really super set of parents. They're powerful, they're knowledgeable, they're motivated. She's done a lot of good work with you in therapy, with Cannell and with myself. She wants to heal, and that's the #1 key. And she wants to heal because she has a family that really cares about her, and she wants to be with them. Do you know where that anger came from? That's when my birth dad hurt me. I had it all inside, and I remembered it, and I started doing it. And what did that do when it was inside you? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm burning my good self. How do you feel right now, Beth? Bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. It is. Beth gave her last interview for this film in December of 1989. Although she had made progress, she would still need extensive therapy. Not all abused children are as deeply scarred as Beth, but all abused children suffer a profound hurt for the rest of their lives. The road to recovery is long and hard for the abused child. There are more than 1 million new victims of child abuse in America every year.